Eu até coloquei no meu perfil que cabelo foi a desculpa que eu achei para me conectar com pessoas, né? E essa é a maior verdade mesmo, né? E eu já gostava muito de ouvir histórias. Isso já é habitual dentro do salão, acho que para todos os profissionais da Uhum. nossa área mesmo, né? Só que a gente tinha os ouvidos abertos e atentos para parte estética, né? Para aquilo que a cliente espera da gente enquanto profissional. E daí eu sempre fui muito curiosa sobre a vida das pessoas, mas não no superficial. Eu gosto de ir E um no. No pouco mais a fundo. fundo, É, né? eu gosto de entender um pouco do porquê que ela tem esses traumas, do porquê que ela olha para a imagem dela, E não consegue da se ver. da maneira que ela tá olhando. E daí eu fui me aprofundando um pouco mais nessas histórias das pessoas e automaticamente eu fui me curando de várias coisas também, né? Eu tinha um problema muito sério com autoestima, a ponto de não conseguir me olhar no espelho, né? E daí as pessoas falam, nossa, mas você... Eu falei, sim, eu tinha um problema muito sério de autoestima. E essas pessoas acabaram me ajudando a me curar de muitas coisas, né? A evoluir enquanto pessoa, a ver o mundo de uma forma diferente, né? A conhecer lugares que eu nunca nem Pensou, né? pisei, pensei em estar através do olhar dessas pessoas. Eu acho que a gente limita a nossa vida, o nosso espaço e a nossa mente a aquilo que a gente pode tocar e aquilo que a gente pode ver. Eu acho que é muito além daquilo que a gente vê como superficial e palpável, né? E essas pessoas, elas me trazem tudo isso, me dão tudo isso, né? Então, as pessoas até falam assim, nossa, você ajuda muitas pessoas. Eu já acho que essas Você é uma pessoas todas me ajudam. terapeuta. Boa É. noite, meu amor. Boa Desculpa. noite. Eu fiquei Não, aqui eu no também. papo. Não, fiquei aqui, perdão. Mas a não gente te- já está aqui há um tempo. Mas é nítido isso. Você é uma terapeuta do notório saber, completando o que você... Exatamente, exatamente. Nós somos TDAHs, então. A gente mistura, erra a ordem. E quando a gente está no hiperfoco, a gente fica nisso, assim. Exatamente. Focado nessa beleza, né? Pois é, Que é né? muito bela, e ela tá falando. Mas a autoestima é uma coisa que realmente... quem está de fora, a gente pode falar, não vejo isso, né? Mas é algo interno, né? E você, eu acho que se colocou nesse lugar das pessoas que vão ali te procurar. Por você sentir aquilo que... Ter sentido, né? Aquilo que faz elas, às vezes, não conseguir sair de casa, não conseguir se desenvolver. É porque a beleza externa, ela é mutável, né? A gente pode alterar essa beleza a qualquer momento. Ainda mais hoje no mundo que a gente vive com tanta Verdade. estética e tudo tão evoluído, Mas eu acho que né? tudo mostra muito o interno da gente também, né? Eu acho que o que a gente mostra aqui pode estar muito ligado ao nosso interno. Total. Ela pode começar tanto de dentro para fora, como de fora Exato, para dentro, né? exato. O Tudo ideal depende é do quando momento. vem das Dos duas dois- estradas. Exatamente. Exato, Né? exato. Eu sou uma apaixonada em psicologia, né? Até porque eu atendo várias psicólogas sentam na minha cadeira. É muito legal isso, então é uma troca muito legal. E eu sempre incentivo a minha cliente, depois de um processo de transformação, a dar início a esse processo terapêutico, né? Porque eu acho que o autocuidado, ele é muito relevante, mas o autoconhecimento, ele é mais importante. E é o que mais dói, né? A gente se conhecer dói demais, né? Porque a gente não vai ver só o nosso lado bom. Eu acho que a gente vai conhecer principalmente tudo aquilo que não nos faz tão bem e não nos é tão bom, até para a própria sociedade, né? Então, se conhecer, eu acho que é o processo mais doloroso e que as pessoas elas não estão tão dispostas assim a passar por esse processo. Mas está mudando bastante, né? Eu acho que tá, e tem uma coisa que você está falando, né? Porque assim, a autoestima é quase uma autoavaliação, né? É como eu me avalio, não é o outro, né? Parte de mim. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho possibilidade de me autoavaliar de forma adequada nem positiva. Tanto que a maioria sofre de baixa autoestima e não de alta autoestima. Eu acho interessante o que você faz, porque assim, é nítido no teu trabalho, você fica tão ansiosa para ver a reação do teu cliente que é nítido. Você, naquela hora que você puxa o pano, aquele pano lindo, né? Você fica numa ansiedade que você só Você relaxa passa aquilo. quando o olho do outro reflete pelo espelho
que ficou bom. Aí você faz assim... O seu corpo Você fala. chega a com dar você. uma respiração, que é muito bacana. Né? É como porque se dá você... uma ansiedade, né, da Não, pessoa. sim, dá da gente também. A gente fica ali, mas é legal porque como é simultâneo, você encontra o olhar do teu cliente no espelho. Vocês se encontram naquele olhar. E quando o olhar tem a mesma surpresa positiva, é um orgasmo. Mas né? e Profissional, quando você pensou assim. eu quero mudar essa história na minha vida. Eu quero continuar ajudando, porque você já trabalhava com a autoestima das pessoas, mas aonde veio essa virada assim, eu vou fazer um antes e depois, eu vou resgatar essa autoestima da pessoa e depois ajudar ela a entrar num processo terapêutico. O que fez esse gatilho em você, assim? Então, tudo começou, na realidade, com um primeiro vídeo viral que, na realidade, era de uma trend, era algo mais de entretenimento mesmo, né? Que eu fazia um quadro que eram umas folhinhas e a pessoa apontava para aquelas folhas e elas estavam mais cegas. Então, começou dessa maneira. Elas apontavam para certo... Por exemplo, tinha loiro, castanho iluminado, corta, não corta. Então, ela tava de costas, assim, com um óculos, e eu atrás e a pessoa apontava. Então, ia na Perfeito. sorte, assim, né? E daí foi a primeira trend viral. Eu fui a primeira cabeleireira a viralizar uma trend mundialmente, né? Isso foi em que ano? Isso foi há 1 ano e meio atrás. Um ano foi e em meio. 27 de junho de Ela 2022. sabe o Olha. 22. Você lembra direitinho? Lembro direitinho. Foi tipo assim, numa brincadeira. Sim, e eu tava falida, sabe? Tipo assim, eu não tinha cliente na minha cadeira. Uhum. A minha... Não era sócia, a gente tinha um salão parceiro aqui próximo ali no Le Monde. Um espaço muito grande. Ela falou assim, olha, não dá mais pra mim, eu vou sair. Eu falei, cara, como é que eu vou pagar esse aluguel de um espaço desse tamanho? Não tinha cliente o suficiente para suprir toda aquela demanda e a gente tinha recém voltado de uma pandemia, assim, né? Foi verdade. Então, tava todo mundo assim, olha, já que eu quase morri, eu vou preferir investir em beleza ou fazer a viagem dos meus sonhos. Então, as prioridades mudaram naquele ano de 2022, né? E tudo bem, mas a gente foi um pouco afetado, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nem tanto, porque é um mercado muito quente, né? Sempre, nunca muda. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente foi bastante afetado. Aí surgiu essa trend e começou você a viralizar. foi assim, vou fazer alguma coisa. Foi uma amiga minha. Tá, ou você tava Você assim, combinou eu tô com perdida mesmo, perdida e meia, Vamos tentar apostar. jogar isso daqui. Não combinei. Ela chegou e falou assim pra mim, amiga, faz o meu cabelo sem eu ver? Eu falei, faço, já fiz o seu cabelo, né? Isso é amiga. Mas Isso eu já é tinha amiga, feito o cabelo já dela tem. sem ver uma vez, né? Algumas vezes já. Eu, cara, faço. Ela, não, mas vamos fazer tipo como se fosse uma brincadeira. Eu falei, eu não tô afim. Ela, vamos fazer, você tá cheia triste. de preocupação. Aí ela, você tá triste, vamos fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Depois ela insiste muito. E naquele dia eu tava com um baita de um problema dentro do salão, num cabelo, assim, que tinha sofrido uma reação de um outro processo que tinha feito em um outro salão e eu não tava conseguindo ver a solução daquilo. E daí eu falei, tá, mas vamos fazer. Fiz. Eu tinha, em 2022, dia 27, eu tinha por volta de 75 mil seguidores no Instagram. Mais da parte educacional, que eu já dava curso presencial. E no TikTok, eu tinha 6 mil seguidores. Muito suados, que eu tava disputando com o meu cabeleireiro pra ver quem fazia vídeo mais viral no TikTok, né? Ele que me incentivou a entrar lá. Ele, não, vamos ver quem é que vai viralizar mais. Eu falei, tá bom. Né, Renan? Aí, tá bom. Daí a gente chegou e daí eu fiz o vídeo, editei o vídeo, postei. Eu fui dormir e no outro dia aquele vídeo acordou com 100 mil visualizações. E batia 5, 6 mil visualizações, né? Fez Falei, uma curva ascendente muito rápida. mas não ganhei seguidores, tá? aí tudo bem. Isso eu tinha feito, o primeiro vídeo dela, não foi no dia 27, não. Foi umas 2 semanas antes. Aí, no dia 27, eu fiz um outro vídeo de uma menina, né, mais novinha e tal, não sei o quê, onde eu postei a mãe dela, começou a chorar, porque ela ficou muito emocionada em se ver com aquele cabelo. Postei o vídeo. Mas foi na brincadeira também? Foi na brincadeira também. também. Coisa, a tá? mesma a coisa. escura. Isso. Foi, né? Aí postei o vídeo. No que eu postei o vídeo, eu fui dormir com 75 mil seguidores. No outro dia eu acordei com 300 mil seguidores no TikTok. E no Instagram,
no Instagram eu acordei com 100 e poucos mil seguidores, no TikTok com 300 mil seguidores. Cresceu muito rápido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Toda cliente que sentava na minha cadeira, eu falava... aquilo. Vamos fazer o cabelo às cegas? Aí ela viciou. Aí ela falou assim pra mim, não, eu disse, como assim? Você já é minha cliente, você confia em mim. Deixa eu fazer o seu cabelo. Ai, Gui, tá bom. Ó, se não der certo, eu não vou pagar. Tá bom, se não der certo, você não paga. Eu volto. Você volta. Aí, comecei a fazer. E daí, outros vídeos viralizaram. Aí, 2 semanas depois desse vídeo postado, as páginas... que tinham uma entrega grande, né? Páginas grandes, assim, tipo, Alfinetê, essas páginas, começaram a postar o vídeo. Quando uma posta, várias postam. É um efeito cascata. Daí, na chamada do vídeo, dizia assim, olha que bonitinha, a cabeleireira se emocionou. E começou a viralizar. E se tornou uma trend, porque várias pessoas começaram a fazer também, vários profissionais. Quando eu vi, tinha tomado o mundo. E daí vários jornais começaram a bater dentro do salão também, para fazer reportagem do porquê as clientes confiavam de fazer o processo às cegas.